Você fica bem informado no que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Bom dia! Marcílio Dantas. Muito bom dia, agora às 7 horas, com mais 2 minutos, 7:02, começa a partir de agora, mais o Jornal Maricampo, você amanhecer o dia muito bem informado. Hoje, 19 de novembro, ano de 2024, vamos juntos de agora até logo mais às 8 horas, com todas as informações para você ficar por dentro de tudo. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica Andrevne Ferreira, moderação Marcos Brito. Estamos trabalhando no oferecimento do kit da construção de inverno a verão, a melhor opção, e ainda Lamartine Locações. Vamos juntos com todas as informações a partir de agora na nossa Rádio Maricampo nesta manhã de terça-feira. E para iniciarmos muito bem, vamos trazer o nosso Infonews. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Infonews. A taxa de pobreza na América Latina deve diminuir 0,5 ponto percentual em 2024, alcançando 26,8% da população, a menor taxa desde 1990, segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL. Com isso, cerca de 170 milhões de pessoas estarão em situação de pobreza, sendo que 66 milhões viverão na extrema pobreza, representando 10,4% da população regional, grupo com renda insuficiente para necessidades básicas. O relatório Panorama Social da América Latina e do Caribe 2024 destaca que, apesar da redução em relação a 2023, 27,3%, o progresso contra a pobreza tem sido lento na última década, após uma queda constante de 1990 a 2014, interrompida e agravada pela pandemia de Covid-19. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações para você aqui no nosso Infonews. Fique ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região centro-oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta terça-feira tempo encoberto com chuvisco. Os termômetros registram mínima de 23 e máxima de 34 graus. A umidade do ar é de 60% a 100%. Iporá, em Goiás, comemora aniversário com tempo nublado e chuvisco. A temperatura mínima é de 19 e a máxima é de 32 graus. A umidade relativa do ar é de 70% a 90%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região centro-oeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do nosso Radar Esportivo chegando nesta terça-feira, hoje, dia 19 de novembro de 2024. E o derby catalão entre SE ou CE Europa, né, Sant Andreu, válido pela 4ª divisão do futebol espanhol, precisou ser interrompido neste domingo após o desabamento de uma barreira na arquibancada do estádio no Sardeia, em Barcelona. O La Vanguardia informou que um torcedor sofreu ferimentos na perna. Além disso, o colapso da estrutura fez com que vários torcedores caíssem no gramado, levando o árbitro a suspender a partida por falta de condições de segurança. A queda aconteceu durante a comemoração de um gol no início do segundo tempo, quando o placar marcava 5-3 para os visitantes. A partida, válida pela 10ª rodada, havia retornado do intervalo com o placar apontando 4-3 para os visitantes. No entanto,
Logo nos primeiros minutos da segunda etapa, o time ampliou a vantagem, marcando o 5º gol. O atacante Mark Jurado celebrou o gol correndo em direção aos torcedores de sua equipe, mas foi nesse momento que parte da arquibancada cedeu, fazendo com que o público caísse um sobre os outros. Poxa, que coisa, hein, rapaz? Complicado, viu? Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais Radar Esportivo no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo. As notícias não param. Seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Onde tem informação, tem Repórter Notícia. Fique por dentro de tudo agora. No ar. Repórter Notícia. Em meio à expectativa dos resultados da reunião da cúpula do G20, gestores públicos de todo o mundo esperam por respostas às demandas locais voltadas para questões relacionadas à sustentabilidade. Entre as reivindicações dos prefeitos estão as que compõem o Urban 20, um documento que reúne propostas de mais de 100 cidades. As sugestões reforçam, entre outros pontos, a necessidade de facilitar o acesso dos municípios a financiamentos de recursos que ajudem no desenvolvimento socioambiental. Outro ponto sugere a criação de um fundo de garantias para cidades verdes com o intuito de viabilizar projetos sustentáveis. Além disso, durante a programação do fim de semana, prefeitos pediram à cúpula do G20 800 bilhões de dólares para serem empregados em ações climáticas. O valor equivale a cerca de 20% do essencial para tornar centros urbanos mais arborizados em todo o mundo. Os gestores também mostraram preocupação quanto à disponibilidade da água para a população. Nesse sentido, foram apresentadas propostas que visam fornecer apoio às cidades para estabelecer sistemas de alerta em todas as áreas de alto risco e de baixa renda. Um estudo apresentado pela Confederação Nacional de Municípios, a CNM, revela que a cooperação entre União e municípios brasileiros em relação ao apoio financeiro para a gestão ambiental local é praticamente ineficaz. Entre 2002 e 2023, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima contou com um orçamento de 46 bilhões de reais. Desse total, apenas 292 milhões de reais foram destinados a entes locais e consórcios públicos, ou seja, somente 0,62% do valor total do orçamento em 22 anos. Reportagem Marquesan Araújo. Fique ligado. A qualquer momento, Repórter Notícia. Antenado na notícia. Ligado na informação. Jornal Maricampo. Repórter News. Repórter News. O serviço público do Brasil é formado por 66,8% de concursados efetivos. Isso quer dizer que eles são regidos pelo Estatuto do Servidor Público Federal, Lei número 8.112/90, ou leis equivalentes nos estados e municípios, que, entre outros benefícios, garante a estabilidade. No entanto, uma decisão do STF pode alterar esse cenário daqui para frente. Em 6 de novembro, a Corte declarou como válida uma emenda constitucional de 1998, que autoriza a contratação de servidores pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Os funcionários públicos continuarão tendo que ser aprovados em concurso, mas perdem a estabilidade garantida pelos regimes jurídicos únicos. A mudança não atinge quem já está no serviço público, somente novos contratados. Hoje, somente 12% dos servidores são contratados pela CLT, o que corresponde aos empregados públicos e estatais, como Caixa e Petrobras. Os dados constam no Anuário de Gestão de Pessoas no Serviço Público de 2024, feito pela Organização da Sociedade Civil Pública. O levantamento ainda mostra que, apesar dos efetivos serem maioria, os temporários tiveram um crescimento de 1.760% em 20 anos. Atualmente, eles são 7,2% de todo o funcionalismo público. A Rússia já reagiu à autorização do governo dos Estados Unidos para a Ucrânia usar pela primeira vez mísseis americanos de longo alcance na guerra contra a Rússia. Essa informação é do jornal americano The New York Times.
O aval americano aos foguetes ocorre horas após um ataque russo que matou ao menos 7 e diante do reforço de soldados norte-coreanos nas fileiras de Putin na Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, avisou nesta última segunda que a suposta autorização para o uso do armamento é uma provocação e indicou que a decisão dos Estados Unidos indica um novo nível de envolvimento de Washington no conflito. Se mísseis fornecidos pelos Estados Unidos forem disparados em direção ao interior do território russo, Moscou verá o ataque não como sendo da Ucrânia, mas dos próprios Estados Unidos, diz a declaração do Kremlin, segundo a rede britânica BBC. Os ataques e outros serviços não são realizados pelos militares ucranianos, mas sim por especialistas militares dos países ocidentais. Isto muda radicalmente a modalidade do seu envolvimento no conflito ucraniano. Este é o perigo e a provocação desta situação, disse Peskov, de acordo com a agência russa RIA Novosti. Repórter News. Repórter News. Repórter News. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, divulgou dados preocupantes sobre o aumento da ansiedade em relação à matemática entre estudantes, especialmente no Brasil, segundo a avaliação internacional PISA. O estudo mostra que, em média, 65% dos estudantes em 81 países se sentem ansiosos com suas notas em matemática e 40% ficam nervosos ou desamparados ao resolver problemas matemáticos. No Brasil, os índices são ainda mais elevados, com 79,5% dos estudantes relatando ansiedade em relação às notas e 62,3% sentindo-se tensos ou nervosos. O PISA, focado na matemática em sua edição de 2022, contou com a participação de cerca de 700 mil estudantes de 15 e 16 anos de países membros e parceiros da OCDE. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Info News, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Info News. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região Nordeste. Salvador, na Bahia, apresenta tempo nublado pela manhã, passando a claro com sol à tarde. A temperatura marca mínima de 22 e máxima de 32 graus. A umidade do ar varia de 55% a 95%. Teresina, no Piauí, tem tempo encoberto. A temperatura oscila de 25 a 37 graus e a umidade do ar é de 55% a 85%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região Nordeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Maricampo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E em meio a rumores de uma possível vinda para o Santos, o jogador Neymar Júnior fez mais uma aquisição para o seu portfólio de investimentos imobiliários. O camisa 10 do Al Hilal acaba de desembolsar 54,4 milhões de dólares, cerca de 312 milhões de reais na cotação atual, por uma cobertura de luxo em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O jogador de 32 anos comprou uma cobertura no Bugatti Residence by Bugatti, o primeiro e único empreendimento residencial da marca Bugatti no mundo. A cerimônia oficial de assinatura foi realizada ontem pelo chefe de vendas da Bugatti, Abdullah Bin Ghat, e pelos principais executivos da empresa.
O jogador esteve ao lado da namorada Bruna Biancardi e do pai Neymar da Silva durante reunião e assinatura para adquirir a sua nova residência. Localizada em uma das áreas mais privilegiadas de Dubai, o imóvel oferece exclusividade e luxo em cada detalhe. Segundo a imprensa árabe, o empreendimento da Bugatti oferece 182 residências sob medida, cada uma projetada com layout único. Este raro conceito arquitetônico garante que nenhuma casa seja igual à outra. O novo condomínio de Neymar ainda possui uma praia particular inspirada na Riviera Francesa e a casa do jogador brasileiro conta com um elevador de carro privado exclusivo e espaços amplos, incluindo uma piscina privada com vista panorâmica para o centro de Dubai. Eita, nós, hein? Gente, coisa é outra fina, já diria um amigo meu, viu? Rapaz, Neymar tá que tá, hein? Mas jogar que é bom, né? Infelizmente não tá tendo condições, né? Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais esporte por aqui. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Mar e Campo. As notícias não param. Seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Onde tem informação, tem Repórter Notícia. Fique por dentro de tudo agora. No ar. Repórter Notícia. Representantes das 20 maiores economias do mundo estão reunidos desde segunda-feira no Rio de Janeiro para discutir economia, sustentabilidade, saúde, agro e outros temas. Essa é a primeira vez que o Brasil preside e recebe o G20, grupo que tem como membros países emergentes e desenvolvidos, que juntos representam 85% do produto interno bruto do mundo e 2/3 da população global. Um dos principais objetivos do encontro é promover a cooperação global, voltada sobretudo para as questões econômicas e sociais, com o objetivo de construir um mundo mais justo e sustentável para todos. Entre os objetivos do encontro, debater problemas econômicos e financeiros de alcance global, como crises financeiras, crescimento econômico sustentável, comércio internacional, inflação, emprego. Outra pauta que vem ganhando cada vez mais destaque nas reuniões do G20 é a do desenvolvimento sustentável. Os debates costumam girar em torno de como as nações podem promover a sustentabilidade, com definição de metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, promoção de energias renováveis e o combate à pobreza global. Temas como o comércio e globalização, que envolvem a redução de medidas protecionistas, também estão entre os principais assuntos debatidos, assim como as questões relacionadas à saúde. Entre os principais resultados que o encontro do G20 pode trazer estão os compromissos e acordos. Declarações conjuntas com compromissos e acordos firmados devem ser os principais resultados desse encontro. Os temas de destaque podem resultar em novas diretrizes para o cumprimento conjunto das mudanças propostas pelos países membros. Duas das ações criadas pelo Brasil à frente da presidência do G20 desde 2023 são a Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza e a Mobilização Global contra a Mudança Climática, prioridades entre os temas desta edição. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza busca a erradicação da fome e da pobreza extrema em nível global. Para isso, concentra esforços em políticas, programas e ações que busquem garantir a segurança alimentar e promover o desenvolvimento sustentável. Reportagem Lívia Brás. Fique ligado. A qualquer momento, Repórter Notícia. Antenado na notícia. Ligado na informação. A semana curta no Congresso, por conta do feriado da próxima quarta-feira, acelerou a votação do plenário sobre o projeto de lei complementar que trata das emendas parlamentares. Dos 4 destaques em pauta, o que permitia que o governo bloqueasse os recursos de emendas para cumprir a meta fiscal foi rejeitado. Outro destaque que não passou foi apresentado pela União Brasil, que retirava o percentual mínimo de emendas de comissão destinadas a ações de serviços públicos de saúde. Assim, fica mantido o percentual de 50% de emendas para a área.
No substitutivo apresentado pelo senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, ele também ampliou de 8 para 10 o número das chamadas emendas de bancada, que são aquelas apresentadas por parlamentares representantes do mesmo estado. Segundo o texto, os recursos desse tipo de emenda devem ser destinados a projetos de 21 áreas, como saúde, educação, transporte, para ações e construção de equipamentos públicos considerados prioritários. Um dos pontos que motivou a suspensão das emendas pelo ministro do STF, Flávio Dino, é a falta de transparência dos repasses. O texto, aprovado no Senado, prevê uma série de medidas para deixar as emendas auditáveis. A primeira delas é que o autor da emenda precisa informar o objeto e o valor da transferência, priorizando obras inacabadas. Além disso, estados e municípios que receberam as chamadas emendas PIX, que são transferências especiais, deverão comunicar em até 30 dias o valor recebido, além do plano de trabalho e também um cronograma da execução da verba. O texto volta agora à Câmara para que as mudanças sejam analisadas. Reportagem Lívia Brás. A Caixa inicia nesta terça-feira, dia 19, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de novembro para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 3. O pagamento é realizado na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com o Caixa Tem, o beneficiário pode pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O interesse pela inteligência artificial nas empresas brasileiras é crescente, mas sua implementação no setor de recursos humanos ainda é limitada. Segundo um estudo divulgado em setembro, apenas 30% das empresas usam IA em RH, com foco estratégico e estão em transformação digital, porém mais de 200 não adotaram IA ou a digitalização interna. A aplicação da IA concentra-se em áreas como comunicação interna, com 43%, treinamento e desenvolvimento, com 44%, e folha de pagamento, com 42%. Apenas 21% das empresas usam IA para mapear habilidades e 14% em People Analytics, essencial para a gestão de desempenho e contratações. Este cenário reflete uma tendência de aplicar IA para automatizar tarefas burocráticas no Brasil. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio, no nosso InfoNews. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região norte. Rio Branco, no Acre, fica com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 25 e a máxima é de 35 graus. A umidade do ar varia de 50% a 90%. Porto de Mós, no Pará, festeja aniversário com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. Temperatura mínima é de 23 e máxima é de 34 graus. A umidade do ar varia de 50% a 95%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região norte. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo.
E a seleção brasileira enfrentará o Uruguai nesta terça, logo mais às 9h45 da noite na Arena Fonte Nova, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil tem um bom retrospecto a seu favor, viu? Como mandante, não perde para a Celeste há mais de 30 anos. A última derrota foi no dia 24 de novembro de 1992, em um amistoso na Paraíba. Naquela ocasião, Edmundo abriu o placar para o Brasil, mas Nelson Cabreira e Hugo Guerra viraram para selar a vitória uruguaia. Depois disso, as seleções se enfrentaram 8 vezes sob mando brasileiro, com 5 triunfos da seleção e 3 empates. Por outro lado, o técnico Dorival Júnior mantém pés no chão contra a Celeste. Além do bom desempenho nos últimos jogos, o Brasil também nunca perdeu uma única partida que disputou na Bahia. Ao todo, a seleção brasileira realizou 21 jogos em Salvador, com 15 vitórias e 6 empates. Eu sou Kleber Salles e volto já com mais esporte, mais Radar Esportivo por aqui. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Bom dia! Marcílio Dantas. Agora 7h27, 7h27, continuamos com o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Vamos então para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, nesta terça-feira. O tempo em Natal para o dia de hoje é com sol o dia inteiro. Muitas nuvens e pancadas de chuva agora pela manhã e à noite. A mínima para hoje 24 e a máxima 31 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 61 e a máxima 89%. Nesse instante, termômetros marcam 24 graus centígrados. E atenção para a Tábua de Marés. Hoje, terça-feira, 19 de novembro de 2024, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 4h54 e o pôr do sol será às 17h18. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira baixa-mar foi às 0h10 e a seguinte baixa-mar será às 12h21. A primeira pré-mar foi às 6h25 e a seguinte pré-mar será às 18h39. O nível da água está subindo neste momento. Falta 1h08 para a pré-mar. Teremos 12h23 de sol e o trânsito solar é às 11h06. Jornal Maricampo e as notícias em nível Rio Grande do Norte e Natal. Cadastramento de ambulantes no Polo Mirassol termina nesta terça-feira. Termina hoje às 23h59 o cadastramento de ambulantes e vendedores fixos interessados em atuar no Polo Mirassol durante o Natal e Natal. Promovido pela Secretaria Municipal de Serviço Urbano, Censur, o processo foi iniciado na segunda-feira, portanto ontem, dia 18, e está sendo feito exclusivamente pelo WhatsApp, através do número 84996487730. Os vendedores poderão atuar no entorno da Árvore de Mirassol entre os dias 22 de novembro de 2024 e 6 de janeiro de 2025. De acordo com a Censur, a organização das atividades comerciais no Polo Mirassol, o mais visitado na cidade no período, com diversas atrações culturais, visa garantir um ambiente seguro e estruturado para comerciantes e consumidores. Segundo Carlos Falcão, chefe de fiscalização da Censur, o cadastramento é dividido em duas modalidades: vendedores fixos e circulantes. Cada grupo possui regras e valores específicos. Pets também podem ter problemas de pele no verão. O verão é sinônimo de calor, umidade e maior exposição ao sol, condições que, embora tragam diversão, podem acarretar problemas dermatológicos não apenas para as pessoas, mas também para os pets. De acordo com Marcos Reis, dermatologista veterinário, essa estação favorece a proliferação de bactérias, fungos, ácaros, pulgas e carrapatos, elevando os casos de dermatites em cães e gatos.
Diante disso, surge a necessidade do reforço de pequenas práticas que podem trazer um grande impacto na saúde dos animais. Os animais de pelagem clara estão entre os mais vulneráveis aos danos causados pelos raios solares. A ausência da melanina na pele torna esses pets propensos a dermatite numa reação fototóxica que pode causar queimaduras na pele. Prefeitura inicia a decoração do Natal e Natal investimento é de 7,7 milhões de reais. A cidade do Natal se prepara para implementar a decoração natalina que transforma a capital potiguar em um cenário típico de celebração que carrega em seu próprio nome, o Natal. Com a execução da Secretaria Municipal de Serviço Urbano Censur, a Prefeitura do município investe 7,7 milhões de reais na ação. A decoração será espalhada por diversos pontos da cidade, incluindo bairros da Zona Norte e Zona Sul, além de pontos turísticos, monumentos históricos e praças, reforçando a tradição e a cultura local. De acordo com o secretário municipal de Serviços Urbanos, Adson Soares, a iluminação natalina não tem apenas o objetivo de embelezar a cidade, mas também de fomentar o turismo, gerar empregos temporários e aquecer a economia local. Trecho da Avenida Getúlio Vargas será fechado nesta terça-feira em Natal. Em virtude do avanço das obras de reestruturação das praias centrais e da execução do serviço de travessia da rede de abastecimento do Hospital Universitário Onofre Lopes, a Secretaria de Mobilidade de Natal Urbana vai bloquear trecho da Avenida Presidente Getúlio Vargas, do bairro de Petrópolis, na zona leste de Natal, nesta terça-feira, dia 19 de novembro. Segundo a STTU, a via será fechada em dois momentos, no sentido Petrópolis-Areia Preta, na altura do Hospital Universitário Onofre Lopes, das 7 da manhã, no caso, já fechou hoje, e vai até meio-dia. Já no sentido contrário, o complexo Chaplin, Maternidade Januário Cico, a via será fechada até às 18 horas, no caso de meio-dia até logo mais às 18 horas. Tem mais informações aqui na Rádio Maricampo. Jornal Maricampo. Repórter News. Inacreditável, mas na noite do último sábado, por volta das 20 horas, mais um veículo da comitiva brasileira no G20 foi roubado. Desta vez, o incidente ocorreu na rua Ex-Combatente, próximo ao posto de saúde Coelhão, em Coelho da Rocha, São João do Meriti, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Civil, o motorista estava voltando para casa após um dia de trabalho com uma delegação do Encontro dos Chefes de Estado no Rio de Janeiro, quando foi abordado ali pelos assaltantes. O crime ocorreu por volta das 8 horas da noite, na rua Ex-Combatente, próximo ao posto de saúde Coelhão, como eu disse, em Coelho da Rocha. Trata-se de um Toyota Corolla branco, modelo 2022, com placa de São Paulo. Segundo o motorista, 3 bandidos chegaram em um Peugeot 208, o interceptaram e levaram o carro que havia sido utilizado em apoio ao G20. O carro, alugado pela equipe do evento, foi recuperado no complexo do Chapadão, na Zona Norte, conforme informações da própria Polícia Civil. A 64ª DP de São João do Meriti investiga o caso. Na quinta-feira, um veículo da comitiva do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, já havia sido roubado, né? O caso aconteceu na rua do Riachuelo, na Lapa, na região central do Rio. Segundo informações iniciais, o motorista do ministro estava dentro do carro, estacionado na frente do Hotel Monte Alegre, quando foi abordado por 2 bandidos em uma moto vermelha. O motorista aguardava um funcionário que ia trabalhar no G20. Os criminosos conduziram o veículo até a rua Mendiçá, ao lado do batalhão de choque, e subiram o viaduto 31 de março. Em seguida, o automóvel foi recuperado no Complexo da Maré, na Zona Norte. Repórter News. Repórter News. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado.
Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. No cenário digital atual, a alfabetização digital é essencial para a força de trabalho do futuro. Com a rápida evolução tecnológica, os profissionais precisam estar prontos para lidar estrategicamente com ferramentas digitais. Mais que saber operar dispositivos, a alfabetização digital envolve o uso crítico e inovador de tecnologias. Um relatório do Fórum Econômico Mundial indica que até 2025, cerca de 85 milhões de empregos poderão ser substituídos pela automação, enquanto outros 97 milhões devem surgir, exigindo habilidades digitais avançadas. Esses dados mostram a mudança para uma economia cada vez mais baseada em conhecimento tecnológico. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no nosso InfoNews. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região sudeste, Belo Horizonte, em Minas Gerais, fica com tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde e à noite. A temperatura varia entre 20 e 31 graus e a umidade relativa do ar marca de 40 a 100%. Itaoca, em São Paulo, festeja aniversário com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 21 e a máxima é de 30 graus. A umidade do ar vai de 70 a 95%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região sudeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Cruzeiro vai ter um torcedor especial na final da Copa Sul-Americana contra o Racing no Paraguai. O bilionário João Adib marcará presença no duelo decisivo da Raposa. Proprietário da farmacêutica CIMED, uma das patrocinadoras do clube, Adib confirmou sua ida ao Paraguai. A presença foi oficialmente divulgada na agenda do empresário. Abre aspas, estarei pessoalmente na grande final da Copa Sul-Americana com o nosso Cruzeiro. Se Deus quiser, vamos trazer esse título não só para Minas, mas para o Brasil inteiro. Bora lá, declarou Adib a Itatiaia. A CIMED é parceira do Cruzeiro desde 2022, quando Ronaldo Fenômeno era o proprietário da SAF Celeste. Em 2024, Adib ampliou o patrocínio e incluiu a marca Lavitan no uniforme. O contrato entre as partes vai até 2026. O Cruzeiro entra em campo para a decisão da Sul-Americana contra o Racing neste sábado, dia 23 de novembro, no estádio La Nueva Ola, em Asunción, no Paraguai. A partida começa às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Eu sou Kleber Salles e esse foi o nosso Radar Esportivo, que volta a qualquer momento por aqui. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Bom dia! Marcinho Dantas. Agora 7 horas 40 minutos, 7h40, Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora eu quero falar do kit da construção nesta manhã de terça-feira, gente, porque o kit da construção está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. E atenção para a promoção da semana: cabinho de 1,5 metro e também 2,5 metros. Tomadas de 10 amperes, tomadas para chuveiros elétricos de 20 amperes, chuveiros, interruptores, pinos macho e fêmea,
fotocélulas, extensão de 3, 5 e 10 metros e ainda filtros de linhas. São as promoções desta semana que você adquire lá no Kit da Construção. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Falando também nesta manhã de Lamartine Locações, que é uma empresa potiguara especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 84999889921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Vamos falar agora da pousada Colina dos Flamboyantes em Cerro Corá. Hospede-se em apartamentos rústicos que oferecem todo conforto e privacidade em meio a uma natureza exuberante. Desfrute do nosso restaurante com o melhor da gastronomia local e aproveita as melhores opções de lazer. Salão de jogos, cantinho da leitura, redário e a nossa piscina. E ainda temos um mirante com uma vista de tirar o fôlego. Temos passeios turísticos com guias treinados perfeitos para sua família ou seus amigos. Quer desfrutar de momentos inesquecíveis? Na pousada Colina dos Flamboyantes. É só garantir a sua reserva agora. 849-9818-8212 ou via Instagram, @Colina Flamboyantes Oficial. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Vamos falar do melhor bolo do Litoral Sul. E quem faz? Ela, Rivaneide Medeiros. Vai organizar um aniversário, um casamento ou um evento especial e precisa daquele bolo delicioso? A Rivaneide prepara para você. Bolos com os melhores recheios e aquela decoração única que serão preparados com muito carinho. E não é só isso. Agora a Rivaneide também está preparando as melhores bolachas de leite da região. Aqui na Maricampo já provamos e eu posso dizer com propriedade, é uma delícia. Quer ter aquela bolacha de leite deliciosa? O melhor bolo do Litoral Sul é só ligar agora mesmo, 849-9404-8163. Repito, 849-9404-8163. O melhor bolo do Litoral Sul é dela, Rivaneide Medeiros. Falando também nesta manhã de Paçoca de Pilão, o melhor restaurante do Litoral Sul. Quem vem fazendo aí todo um atendimento especial para os nossos clientes. Isso desde 1990. Trazendo o melhor da gastronomia para quem circula nas nossas belas praias. Se você vai para o maior cajueiro do mundo, tem de esticar sua viagem para conhecer o restaurante Paçoca de Pilão e comer aquela paçoca incrível. Quer fazer seu pedido? Ligue agora, 32 38 288 ou no WhatsApp 99652 8024. E ainda você pode fazer o seu pedido no aplicativo Gumergol. Restaurante Paçoca de Pilão, ponto de encontro com a felicidade. Avenida Deputado Márcio Marinho, 5708, Pirangi do Norte. E agora vamos falar de passeios turísticos. Para você ou para alguém especial, indicamos a Terra Molhada Turismo de Aventura, a maior empresa de passeios do Litoral Sul. São várias opções de destinos e roteiros de tirar o fôlego. Um incrível passeio de quadriciclo pelas famosas lagoas do Litoral Sul. Tudo isso você encontra com a Terra Molhada, com o melhor preço da região. Quer fazer a sua reserva? Fale agora mesmo no WhatsApp 849-8143-8825. Repito, 849-8143-8825. Venha se divertir e ter momentos inesquecíveis com a Terra Molhada Turismo de Aventura. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado.
E agora vamos chamar ele que já chegou por aqui. Repórter Brasil News, Paulo Isaías. Alô, Paulo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Marcílio. Tudo pronto para o nosso Repórter Brasil News. Então vamos lá e eu volto já já. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Isaías e esse é o Repórter Brasil, o seu jornal de credibilidade e pontualidade. E vamos às notícias que vão deixar você bem informado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. O Serviço Público do Brasil é formado por 66,8% de concursados efetivos. Isso quer dizer que eles são regidos pelo Estatuto do Servidor Público Federal, Lei número 8.112/90, ou leis equivalentes nos estados e municípios, que, entre outros benefícios, garante a estabilidade. No entanto, uma decisão do STF pode alterar esse cenário daqui para frente. Em 6 de novembro, a Corte declarou como válida uma emenda constitucional de 1998, que autoriza a contratação de servidores pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Os funcionários públicos continuarão tendo que ser aprovados em concurso, mas perdem a estabilidade garantida pelo regimes jurídicos únicos. A mudança não atinge quem já está no serviço público, somente novos contratados. Hoje, somente 12% dos servidores são contratados pela CLT, o que corresponde aos empregados públicos e estatais, como Caixa e Petrobras. Os dados constam no Anuário de Gestão de Pessoas no Serviço Público de 2024, feito pela Organização da Sociedade Civil Pública. O levantamento ainda mostra que, apesar dos efetivos serem maioria, os temporários tiveram um crescimento de 1.760% em 20 anos. Atualmente, eles são 7,2% de todo o funcionalismo público. A Rússia já reagiu à autorização do governo dos Estados Unidos para a Ucrânia usar pela primeira vez mísseis americanos de longo alcance na guerra contra a Rússia. Essa informação é do jornal americano The New York Times. O aval americano aos foguetes ocorre horas após um ataque russo que matou ao menos 7 e diante do reforço de soldados norte-coreanos nas fileiras de Putin na Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, avisou nesta última segunda que a suposta autorização para o uso do armamento é uma provocação e indicou que a decisão dos Estados Unidos indica um novo nível de envolvimento de Washington no conflito. Se mísseis fornecidos pelos Estados Unidos forem disparados em direção ao interior do território russo, Moscou verá o ataque não como sendo da Ucrânia, mas dos próprios Estados Unidos, diz a declaração do Kremlin, segundo a rede britânica BBC. Os ataques e outros serviços não são realizados pelos militares ucranianos, mas sim por especialistas militares dos países ocidentais. Isto muda radicalmente a modalidade do seu envolvimento no conflito ucraniano. Este é o perigo e a provocação desta situação, disse Peskov, de acordo com a agência russa RIA Novosti. Repórter Brasil News. Inacreditável, mas na noite do último sábado, por volta das 20 horas, mais um veículo da comitiva brasileira no G20 foi roubado. Desta vez, o incidente ocorreu na rua Ex-Combatente, próximo ao posto de saúde, Coelhão, em Coelho da Rocha, São João do Meriti, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Civil, o motorista estava voltando para casa após um dia de trabalho com a delegação do encontro dos chefes de Estado no Rio de Janeiro, quando foi abordado ali pelos assaltantes. O crime ocorreu por volta das 8 horas da noite, na rua Ex-Combatente, próximo ao posto de saúde Coelhão, como eu disse, em Coelho da Rocha. Trata-se de um Toyota Corolla branco, modelo 2022, com placa de São Paulo. Segundo o motorista, 3 bandidos chegaram em um Peugeot 208, o interceptaram e levaram o carro que havia sido utilizado em apoio ao G20. O carro, alugado pela equipe do evento, foi recuperado no complexo do Chapadão, na Zona Norte, conforme informações da própria Polícia Civil. A 64ª DP de São João do Meriti investiga o caso. Na quinta-feira, um veículo da comitiva do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, já havia sido roubado, O caso aconteceu na rua do Riachuelo, na Lapa, na região central do Rio. Segundo informações iniciais, o motorista do ministro estava dentro do carro, estacionado na frente do Hotel Monte Alegre, quando foi abordado por 2 bandidos em uma moto vermelha. O motorista aguardava um funcionário que ia trabalhar no G20. Os criminosos conduziram o veículo até a rua Mendiçá, ao lado do batalhão de choque, e subiram o viaduto 31 de março. Em seguida, o automóvel foi recuperado no Complexo da Maré, na Zona Norte.
Repórter Brasil News. Funcionários, ministros e diplomatas do governo Lula ficaram contrariados com o que foi considerado um erro da primeira-dama, Janja da Silva, ao xingar Elon Musk, o homem forte do governo eleito americano Donald Trump. Ela trouxe Musk para o centro do G20 de graça, isso sem que o CEO do X tivesse ao menos tomado posse. E de quebra atrapalhou qualquer tipo de tentativa de aproximação neste começo de nova era Trump. Na esplanada, o comentário é que o desejo de protagonismo de Janja ofusca o trabalho do Brasil e também do presidente. Aliás, o próprio Lula fez uma reprimenda pública. Não temos que xingar ninguém, disse no Festival de Música do G20 Social, também no Rio. Dados da agência Ativa Web, que monitora a internet, mostraram mais de 1,3 milhão de menções sobre o fato em um dia. Quase todas elas no X, ex-Twitter, e de cunho negativo, com críticas à postura da primeira-dama por líderes da oposição. No X, Musk repostou o vídeo do deputado do PL de Minas Gerais, Nicolas Ferreira, e até a noite do último domingo o post tinha quase 300 mil curtidas, impactando mais de 53 milhões de usuários da rede. Ou seja, foi um desastre de comunicação para os aliados aí do presidente Lula. E muito cuidado em casa. Ouça só essa notícia. Uma mulher de 33 anos, identificada como Aline dos Santos Silva Oliveira, funcionária pública, morreu após levar um choque elétrico enquanto fazia uma faxina em casa. O caso aconteceu no último sábado em Itaberaí, região noroeste de Goiás. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a Aline dos Santos estava lavando ali a calçada da casa com uma lavadora a jato de alta pressão, quando houve um curto-circuito, sabe aquelas VAP, né? Familiares acionaram o corpo de bombeiros, mas a vítima morreu durante o atendimento. O velório da mulher foi realizado neste último domingo, em seguida houve o sepultamento às 18 horas no cemitério de Itaberaí. A equipe da PM esteve no local, fez o isolamento da área até a chegada do IML. Que fatalidade, né? Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Na última terça, dia 12, a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública para discutir a criação do Dia Nacional do Círculo de Oração. A proposta foi apresentada pelo deputado federal e pastor Ottoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, que destacou a importância desse movimento originário das igrejas Assembleia de Deus na promoção de inclusão social e acolhimento espiritual. A data sugerida para a celebração é 6 de março, em referência ao primeiro encontro de círculo de oração realizado pela irmã Albertina Bezerra Barreto em Pernambuco em 1942. Ottoni de Paula enfatizou que o círculo de oração ultrapassa os limites denominacionais, sendo acolhido por diversas igrejas no Brasil que reconhecem o impacto positivo desse movimento. Repórter Brasil News. O pastor Wagner Dias Bastos, conhecido como Vaguinho, que disputou uma vaga como vereador no Rio de Janeiro, em 2024 encerrou sua campanha com uma expressiva sobra de recursos. Mesmo com um gasto total de R$467 mil em despesas, restaram um pouco mais de R$1 milhão de um montante arrecadado de R$1,5 milhão. Esse valor, segundo as regras eleitorais, deverá ser devolvido ao Fundo Especial Financiamento de Campanha, através do Partido Liberal, conforme as normas estabelecidas pela Justiça Eleitoral. A maior parte dos recursos que compuseram o financiamento da campanha de Vaguinho veio do partido. O PL destinou R$1,5 milhão de seus fundos para a campanha do pastor, além de uma contribuição adicional de R$ 7.692,30 de doações individuais. No entanto, mesmo com suporte financeiro e 9.523 votos recebidos, Vaguinho não conseguiu conquistar uma vaga na Câmara Municipal. Repórter Brasil News. Os judeus, que na metade do século XX foram vítimas do maior genocídio humano da história, o Holocausto, voltaram a ser alvos do ódio que se mostra ao mundo através do antissemitismo, algo que para o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, já é o maior desde a Segunda Guerra Mundial. Gideon fez essa declaração após retornar de Amsterdã, na Holanda, que na semana passada foi palco de ataques antissemitas contra centenas de judeus após o fim de uma partida de futebol. Para proteger seus cidadãos, Israel precisou enviar aviões para trazer de volta cerca de 2.000 israelenses. O ministro israelense também criticou a postura de órgãos internacionais, como a ONU, que tem relativizado os ataques terroristas de grupos como o Hamas e o Hezbollah, financiados pelo Irã contra o Estado judeu. Ele lembrou que, na prática, Israel é o país que é mais atacado no mundo, mais ameaçado no mundo, com outros membros do Estado da ONU, como o Irã, falando publicamente e deliberadamente sobre eliminá-lo. Mas este país é atacado como um esforço para negar o seu direito à autodefesa.
Repórter Brasil News. Os debates sobre a proposta de emenda à Constituição que pretende reduzir a carga horária de trabalho de 44 para 36 horas semanais seguem em evidência no Congresso Nacional. Após o número mínimo de assinaturas de parlamentares ser atingido, o texto já pode tramitar. As discussões sobre os formatos de escala já tiveram início, mas é importante questionar outro ponto. Afinal, quais setores podem ser mais afetados por essa medida? Na avaliação do presidente do Sindicato dos Economistas de São Paulo, Carlos Oliveira Júnior, a mudança afeta sobretudo os segmentos que funcionam de forma contínua, como áreas do setor de comércio, por exemplo. Além desses, o especialista destaca áreas do setor de serviços que também utilizam a escala 6x1 para manter as operações todos os dias da semana, como hotéis, restaurantes, padarias, transporte e logística. Ele também considera algumas profissões específicas. Ela tem que contratar mais pessoas para ocupar esse período e aí vai elevar os custos, né? Pode impactar em relação ao preço, como varejo e hospitalidade, onde a contratação de novos trabalhadores ou pagamento de horas extras pode ser um desafio financeiro. Para empresas de menor porte, a mudança pode ser inviável. De acordo com o IBGE, 10,3 milhões de pessoas estavam empregadas em empresas do setor de comércio em 2022. Desse total, 7,6 milhões atuavam no varejo e 1,9 milhão no atacado. Oliveira Júnior afirma que a proposta apresenta alguns pontos positivos para o empregado, como mais horas de descanso, por exemplo, mas ele também enxerga desafios para empresas que vão precisar elevar despesas, o que pode ser repassado ao consumidor final. Operadores de caixa, repositores de supermercado, balconistas, trabalhadores de limpeza, segurança, profissionais de saúde, enfermeiro, técnico, enfermagem, funcionários de transporte, pessoal que dá suporte em nível de tecnologia, em banco, em atendimento também. Ainda de acordo com o IBGE, a média salarial do setor de serviços foi de 2,3 salários mínimos mensais em 2022. Em relação ao comércio, a remuneração chegou a uma média de 2,4 salários mínimos. Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Repórter Brasil News. Estamos de volta com o Jornal Repórter Brasil. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. Em coletiva na manhã desta última segunda, no Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, Matheus Simões, que é o vice-governador de Minas Gerais, informou que pediu torcida única para o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, marcado para dezembro pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, que já está na reta final, né? Verdade. Fizemos pedidos aos responsáveis que o jogo seja de torcida única. Se isso não for atendido, que infelizmente não somos nós que tomamos essa decisão, nós vamos judicializar para impedir que a torcida do Palmeiras frequente o estádio, disse o vice-governador de Minas. O pedido se deve aos incidentes registrados em São Paulo no fim de outubro, lembra? Quando ocorreu uma emboscada de integrantes de organizadas do Palmeiras contra os do Cruzeiro. O tumulto envolveu cerca de 150 pessoas e deixou uma pessoa morta e outras 17 feridas próximo a pedágio na cidade de Mairiporã, na Grande São Paulo. Ele ainda disse o seguinte, o vice-governador de Minas, não temos problema com a torcida do Palmeiras, estamos a menos de um mês do assassinato de um mineiro, torcedor do Cruzeiro, da torcida organizada por membros da torcida organizada do Palmeiras, e não se pode permitir que isso seja trazido para cá, como mais um episódio dessa situação triste que o futebol brasileiro e do qual Minas Gerais não vai ser parte, completou ele. Bom, o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras está marcado para a 37ª rodada do Brasileirão, a penúltima, do campeonato, e a partida deve ocorrer no Mineirão, com a equipe paulista disputando já o primeiro lugar. Neste momento, o Palmeiras briga pelo título do campeonato com o Botafogo, enquanto o Cruzeiro aparece na 7ª posição da tabela. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
O Corinthians espera solucionar ainda nesta semana o transfer ban que sofreu da FIFA em 30 de outubro, por conta de uma dívida com o zagueiro paraguaio Fabián Balbuena. O Timão está impedido até de fazer contratações nas próximas 3 janelas até a solução desse caso. O jogador cobra cerca de 4 milhões de reais do clube por falta de pagamento de direitos de imagem na segunda passagem dele pelo Timão, que foi no ano entre 2022 e 2023. As partes já possuem acordo para o pagamento parcelado, mas ainda falta ao clube o depósito ao jogador de um sinal ou primeira parcela para que seja protocolada a resolução do caso. Os departamentos financeiro e jurídico do Corinthians trabalham para conseguir o dinheiro necessário para que o transfer ban seja encerrado até o fim desta semana. A expectativa era de que o problema fosse solucionado antes, mas problemas no fluxo de caixa e na negociação com o atleta atrapalharam. A intenção do Corinthians é encerrar o imbróglio para poder avançar em outro acordo, o da contratação em definitivo do goleiro Hugo Souza. O clube conseguiu um novo fiador para apresentar ao Flamengo e aguarda um desfecho positivo para o negócio até o prazo estipulado em contrato 30 de novembro de 2024. Para ficar com o Hugo Souza, o Corinthians terá de pagar 800 mil euros, cerca de 4,8 milhões de reais ao Flamengo, em 4 parcelas com vencimento em janeiro e julho de 2025 e 2026, respectivamente. O Corinthians não cogita a hipótese de perder Hugo Souza, por isso irá concretizar o negócio parcelado ou à vista até o fim do mês, com certeza. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Ronaldo Nazário planeja ser presidente da CBF e contratar o técnico Pepe Guardiola para o comando da seleção brasileira. O ex-atacante tem a intenção de concorrer à presidência da entidade na eleição do próximo ano. O mandato de Edinaldo Rodrigues terminará em março de 2026. O pleito, no entanto, acontecerá um ano antes, em 2025, e o atual presidente pretende concorrer à reeleição, hein? O fenômeno, desde a época como jogador de futebol, foi tecendo uma rede de contatos na elite empresarial, social, política e até nas altas esferas judiciais, que agora irá ativar, juntamente com seu carisma e legado como um dos melhores jogadores de futebol da história, para divulgar a sua candidatura à presidência da CBF, diz um trecho da reportagem que já foi publicada na imprensa esportiva. E pensa em contratar o técnico Pepe Guardiola, cujo vínculo com o Manchester City terminará ano que vem. Tudo propício, né? Ronaldo atualmente é o dono do Valladolid, da Espanha, foi proprietário da SAF do Cruzeiro até este ano e nunca escondeu o desejo de colaborar com a gestão da CBF. Em 2022, após o Brasil ser eliminado pela Croácia na Copa do Mundo do Catar, ele convocou uma entrevista em um hotel em Doha, onde se colocou à disposição da Confederação Brasileira para ajudar no que fosse preciso. Anteriormente, em 2012, em entrevista ao jornalista Fernando Rodrigues, o fenômeno disse que queria um dia ser presidente da CBF. Quem sabe chegou o momento, né, Fenômeno? Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou o hotel em que está hospedado em Copacabana por volta de 8h20 desta segunda-feira, em direção ao primeiro encontro de chefes de Estado do G20 no MAM, Museu de Arte Moderna. O trajeto uniu 2 pontos da zona sul da capital fluminense. Na saída do hotel, Lula estava acompanhado da primeira-dama Janja, autoridades do governo federal e do prefeito do Rio, Eduardo Paes. O primeiro compromisso oficial do dia foi a recepção e o cumprimento aos chefes de Estado e de governo que participam do encontro, entre eles o francês Emmanuel Macron e o presidente de Angola, João Lourenço. Angola não faz parte do G20, mas participa do encontro como um dos países convidados pelo governo brasileiro. Lula também lançou a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e abriu a primeira sessão da reunião de líderes do G20, também centrada no combate à fome e à pobreza. E amanhã, último dia da reunião de cúpula do G20, terá como ponto alto uma declaração conjunta dos líderes com diretrizes e medidas defendidas por todos para um futuro mais sustentável e resiliente. Um dos pontos defendidos pelo Brasil é incluir na declaração final uma proposta de taxação de super-ricos. O G20 não tem como missão aprovar leis,
também não cabe ao grupo impor obrigações aos países membros. Ao reunir potências globais, seu objetivo é estabelecer compromissos de políticas econômicas, sociais e de governança a serem adotadas. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. A violência nas estradas federais caiu durante o feriado de 15 de novembro. Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram uma redução de 21% nas mortes e de 25% no número de feridos entre os dias 14 e 17. Os acidentes entre veículos também diminuíram 21% no período, isso na comparação com o feriado de Corpus Christi em 30 de maio. A Operação Proclamação da República deste ano registrou 850 sinistros, 935 feridos e 75 mortos. A PRF contou com mais de 10 mil policiais nas rodovias em todo o país. Foram fiscalizados 63 mil veículos e foram emitidas mais de 36 mil autuações de trânsito. Mais de 20 mil motoristas foram flagrados dirigindo acima da velocidade permitida. Por ultrapassagem indevida, 4.600 motoristas foram autuados e 2.800 por falta do uso do cinto de segurança. Foram ainda realizados mais de 52 mil testes do bafômetro, com quase 1.400 pessoas multadas por direção após consumo de bebida alcoólica. Nos 4 dias de operação, também foram apreendidas 10 armas de fogo irregulares, 1 tonelada e 600 quilos de maconha e 71 quilos de cocaína. Foram recuperados 80 veículos com registro de roubo e, no total, 463 pessoas foram detidas. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Quase 30 mil agentes estão envolvidos no esquema de segurança pública da cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Apenas a Polícia Militar destacou mais de 16 mil militares na capital, que conta ainda com 900 profissionais da Guarda Municipal e da Secretaria de Ordem Pública, responsáveis pelo ordenamento das vias da cidade. Já as estradas estão sob vigilância de cerca de 1.000 policiais rodoviários federais. Além disso, 9 mil militares das Forças Armadas participam da operação de garantia da lei e da ordem. Eles fazem principalmente a segurança no perímetro externo do MAN, o Museu de Arte Moderna, onde estão concentrados os debates, e nos locais de hospedagem das delegações. A Marinha reforça o esquema com ações de controle no mar e portos. Já o Exército atua na prevenção a possíveis ataques cibernéticos. E coube à Aeronáutica cuidar do espaço aéreo e da segurança nos aeroportos Tom Jobim e Santos Dumont, que está fechado para pousos e decolagens devido à proximidade da área de realização da cúpula. Antes do início do fórum, a Polícia Federal cuidou das varreduras antibombas e inspeções de ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares nos hotéis que recebem os chefes de Estado e suas delegações e nos veículos usados por eles. O mesmo trabalho foi feito no Museu de Arte Moderna e arredores. A PF também instalou uma central de monitoramento antidrones para detectar e neutralizar qualquer equipamento possivelmente hostil, além de monitorar aqueles que foram autorizados a voar no espaço. Essa central está vigiando não só o MAN, como também a Marina da Glória, que é o quartel-general da delegação brasileira, os aeroportos e os hotéis onde as autoridades estão hospedadas. A zona de proibição de voos abrange um raio de aproximadamente 8 quilômetros a partir do MAN. Entretanto, a área de restrição chega a 37 quilômetros. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Pela primeira vez desde que a lei que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas entrou em vigor em 2003, o Ministério da Educação divulgou um levantamento sobre as políticas públicas nesse sentido. São dados que mostram como anda a implementação da educação para a equidade racial, de combate aos efeitos do racismo e também da educação escolar quilombola. E envolvem, por exemplo, a preparação de docentes. Em 3 estados, os professores disseram que não fizeram nenhum curso de formação continuada, com pelo menos 30 horas de duração, voltada para o ensino
ensino de cultura e história afro-brasileira e africana e dos povos indígenas. São eles Amazonas, Alagoas e Rio Grande do Norte. E essa é uma formação que precisa começar desde cedo e envolver toda a comunidade escolar, como explica a secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, Zara Figueiredo. Você precisa formar tomadores de decisão dentro das escolas como diretores, porque são eles que organizam o recreio, são eles que organizam os professores, alocam professores em sala de aula, são eles que organizam as salas de aula, seja de modo heterogêneo ou homogêneo. Então você precisa formar um conjunto, inclusive os secretários de educação. A pesquisa mostra ainda a questão do material didático, livros, apostilas, vídeos e brinquedos e jogos relacionados à diversidade étnico-racial. A média ponderada dos estados ficou em 58,9% na aquisição desse tipo de material. E muitas vezes as iniciativas vêm individualmente do professor, como explica a secretária Zara Figueiredo. Ela diz ainda que desde que a lei entrou em vigor em 2003, já caminhamos muito, mas ainda há o que melhorar. Veja que tem gerações e gerações que cresceram sem ver uma musa de um livro de poema ser negra, ou um herói ser negro, ou uma pessoa com deficiência. Então, isso precisa ainda aprimorar, mas nós já tivemos uma melhora substantiva historicamente. Esses dados são inéditos. Todas as secretarias estaduais e 98% das municipais responderam a essa pesquisa que foi feita entre março e julho deste ano. Repórter Brasil News. Esse foi mais um Jornal Repórter Brasil. Voltaremos na próxima edição. Até lá. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Bom dia! 8h12, 8h12, final de mais um Jornal Maricampo. É agradecer a Deus e também a sua participação, a sua interação aqui com a gente em mais um jornal informativo de todas as manhãs. Trabalhamos no oferecimento do kit da construção. De inverno a verão, a melhor opção. Lamartine Locações. Pousada Colina dos Flamboyantes em Cerro Corá. Rivaneide Bolos. Paçoca de Pilão em Pirangi do Norte. E ainda Terra Molhada Turismo de Aventura. E para terminarmos muito bem a nossa programação, vamos trazer aqui o momento do cafezinho, aquele cafezinho que todo mundo gosta de todas as manhãs. Vamos lá então para o cafezinho matinal. Que delícia! Hora do café! E na hora do café de hoje, vamos já aproveitar, mandar um abraço e dedicar aí café para tanta gente bacana. A dupla dinâmica, Rubens e Frank, do kit da construção, cafezinho esperto para eles. Edivaldo, Marlos, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento lá em Cidade Verde, Valquírio e Valderi Alves, Ricardo Fernandes, Ricardo Pires lá em Recife, Pernambuco, Marcelo Dias e a Lucicleide lá em João Câmara, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Eliton Dionísio, Eliton Luiz, Carlos Mota, Luiz Alberto, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josiane Vicente, Valéria Ferreira, Lucicleide, Denise Lisboa, a nossa amiga Gorete, o Gunta e também o Guedes, o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, também o nosso querido Fabiano e também a Maria Clara, juntamente com Marlos Silva e Josenildo Correia. Essa turma que acompanha todas as manhãs o nosso Jornal Maricampo. Vamos agora servir o cafezinho para todo mundo. Vamos lá, cafezinho que realmente promete. Eita! O negócio hoje promete, viu? E aí, vamos mexer no café aqui para ficar de primeira. Vamos agora experimentar o café, vamos brindar
ao nosso Jornal Maricampo com esse cafezinho matinal que muita gente gosta. Eita, que delícia. Delícia, delícia, delícia. E o meu amigo Marcos Brito hoje tá tomando aquele cafezinho na delícia, no capricho. Esse Marcos Brito não perde tempo. Batata com ovo e ainda com mortadela. As 300 gramas de mortadela, rapaz. Rapaz, ele botou mortadela demais hoje, ó. Que isso? Isso gosta de uma mortadela. Qual o tipo, hein? Mortadela defumada. Esse Marcos Brito é cheio de onda. Ai, gente. Mas vamos encerrar a nossa programação trazendo o nosso pensamento do dia. Esse pensamento do dia que também muita gente aguarda esse momento especial. Vamos lá para o pensamento do dia. Pare pra pensar, ouça a voz do coração. Pensamento do dia. E o pensamento do dia de hoje diz o seguinte: acordamos para o novo dia, somos presenteados com a beleza do amanhecer. A luz suave do sol, o canto dos pássaros e o frescor do ar nos convidam a uma reflexão mais profunda sobre a presença de Deus em nossas vidas. Cada manhã é uma oportunidade para renovar nossa fé e encontrar paz interior. Tenham todos um bom dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.